Olá, sou o professor Yuri, estive aí afastado 1 ano e 8 meses e agora então estou retornando, né, para trabalhar com vocês aí da primeira série. Vou trabalhar História e Sociologia. Hoje, então, nós vamos dar uma continuidade, né? Vocês estavam estudando sobre o islamismo. Nós vamos continuar na Alta Idade Média. Então, sempre lembrando que quando nós estudamos o Império Bizantino, quando nós estudamos o Islã, né, e agora os reinos medievais na Europa, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, lá na página 11, nós vamos falar dos reinos bárbaros, os primeiros reinos medievais. Então, essa Alta Idade Média, esse primeiro período da Idade Média, né? Porque normalmente a gente divide a Idade Média, que é em torno de 1000 anos, em duas partes: a Alta Idade Média e depois a Baixa Idade Média. E então, mais ou menos, né, como está aqui nos slides, a Alta Idade Média vai do século V até o século XII. E nesse período, aqui nós temos uma imagem, a Dança da Morte. Então é um período de muito conflito, é como se a história andasse para trás, né? Então é um período de muitas dificuldades, de guerras, pestes, muita morte, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo período, apesar dessa visão negativa, a Europa ela se consolidou, né? É as bases da Europa que nós conhecemos hoje. Então tem muita coisa importante que aconteceu na Idade Média e também na Alta Idade Média. Bem, então vamos começar a entender o que está acontecendo na Europa nesse momento da história. Aqui nós temos a imagem do Império Romano. Ele entrou em crise, né? Por vários fatores. Vamos lembrar alguns aqui. Um déficit público, né? O Estado romano gastava mais do que arrecadava. Havia muitas fronteiras aqui, né, para proteger. Começou a faltar escravos, né, em Roma, porque não tinha como... não havia novas conquistas, né? Aqui temos, por exemplo, a Britânia, que foi depois os romanos abandonaram ela, né? Então, assim, o Império Romano está em crise. E aí ele foi dividido, né? Aqui a parte oriental, o Império Bizantino, Constantinopla, e aqui a parte ocidental. E é essa parte que a gente vai falar agora, né? Aqui é um mapa das invasões bárbaras. Mas os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que ficavam além das suas fronteiras. Então os romanos tinham uma visão que eles eram perfeitos, né? Eles eram superiores, e todos aqueles que falavam uma língua diferente do grego, do latim, eles taxavam de bárbaros, né? Então é como eles chamavam os povos aqui, né? Aqui onde hoje é a Alemanha, a Europa Oriental, aqui onde hoje é a Suécia, a Noruega. Então, essa região fora das suas fronteiras. E quem são esses bárbaros, então, que os romanos denominavam? Eles eram de origem germânica, né, os atuais alemães, eslavos, né, hoje poloneses, russos, ucranianos, né, e também de outras etnias como os tártaros mongóis, né, lá da Ásia Central, que atravessaram a Eurásia, né, chegando até na Europa. E eu acho que o objetivo dessa aula de hoje de repente, às vezes você fica se perguntando, né,
por que estudar um período assim tão antigo? E aqui está um pouquinho, vou começar a responder isso, né? A formação da cultura ocidental. Você só vai poder entender a Europa e a cultura ocidental se você entender essas origens, né? Como se formou tudo isso. E aqui um quadrinho, né? Mostrando a concepção na época, né? Que a Terra era plana.